Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana. Como foi sua semana? Espero que tenha sido tudo bem. Na semana passada, a Vanessa nos apresentou a nossa nova série de estudos bíblicos, Agradando a Deus na Quarentena. E nós vamos continuar a falar disso hoje. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu na semana passada? Samuel era um profeta de Deus e ele havia servido a nação de Israel por muitos anos. Mas ele estava ficando muito idoso e por isso ele havia nomeado seus 2 filhos para serem juízes sobre Israel. Porém, os seus filhos não eram como o pai. Eles eram desonestos, gananciosos e por isso os anciãos, os responsáveis pelas famílias de Israel, foram até Samuel e foram pedir a ele para que ele nomeasse um rei para cuidar deles. Samuel ficou muito triste com o pedido do povo de Israel. Afinal, Deus sempre havia sido o rei deles e o responsável por aquela nação. Porém, Samuel orou e pediu a Deus orientação sobre o que ele deveria fazer. E Deus disse a Samuel para dar para as pessoas o que elas queriam, mas também para avisá-los sobre a escolha que eles estavam fazendo. Afinal, um rei iria exigir deles que eles dessem os seus filhos para serem servos, soldados, cavaleiros, colocaria todo o povo para trabalhar, cobraria pesados tributos. E eles, no fim, iriam clamar a Deus, pedindo misericórdia, mas uma vez que tinha sido uma escolha deles mesmos, Deus nada poderia fazer. Um homem rico chamado Quis, que era da tribo de Benjamim, tinha um filho alto e bonito chamado Saul. E um dia ele disse para Saul sair com um servo e procurar algumas jumentas que haviam se perdido. Saul e o seu servo procuraram, mas eles não encontraram. E eles já estavam chegando perto de Ramá, onde morava o profeta Samuel. E o seu servo disse: vamos lá falar com Samuel, porque vamos lá falar com o homem de Deus. Quem sabe ele nos ajuda a encontrar as nossas jumentas que se perderam? Quando Samuel viu Saul, Deus disse a Samuel: esse será o homem que você irá ungir como rei de Israel. E Saul não sabia quem era Samuel naquele momento. Então ele perguntou para Samuel: por favor, você sabe como podemos encontrar o homem de Deus? E Samuel respondeu: sou eu, você está falando comigo. Samuel convidou Saul para jantar e disse a ele: olha, sobre as jumentas que vocês perderam há uns dias atrás, não se preocupe porque elas já foram encontradas. Você não é o homem para quem todo Israel está olhando? E Saul ficou muito impressionado com essas palavras, porque ele não havia dito nada para Samuel sobre as jumentas perdidas. E ele respondeu falando: puxa, mas eu sou da tribo de Benjamim, uma das menores tribos de Israel. Minha família nem é uma família tão importante. Por que você disse isso para mim? No dia seguinte, Samuel ungiu Saul, derramando óleo sobre a sua cabeça. Aquele era um sinal de que Saul tinha sido escolhido para algo especial. E ele disse para Saul: o Senhor o ungiu para ser rei sobre os filhos de Israel. Mais tarde, Samuel reuniu o povo de Israel. E antes de anunciar o novo rei, ele falou novamente para o povo que aquele não era o melhor caminho, não era o caminho que Deus queria que eles escolhessem. Ele fez o povo se lembrar de todas as coisas maravilhosas que Deus havia feito. Mas mesmo assim, o povo insistiu em ter um rei. Então, ele apresentou Saul, que havia sido escolhido para ser como rei de Israel. Vamos relembrar o versículo da semana passada? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5.
meu amor. Ai, vai começar. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto e nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto e nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Ao meu amigo. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto e nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
Olá! Agora é o nosso momento para a memorização do versículo. O versículo de hoje, ele está lá no Novo Testamento. Você lembra a diferença do Antigo e do Novo Testamento? O Antigo Testamento, ele fala coisas que aconteceram antes de Jesus viver na Terra. E o Novo Testamento conta após o nascimento de Jesus, então conta desde lá de quando Jesus nasceu, cresceu, ele fez muitas coisas aqui na Terra e depois ele morreu, ressuscitou. E a história continua até hoje, certo? Que nós estamos aqui e sabemos de que isso aconteceu por meio da Bíblia, por meio de testemunho que foi deixado por pessoas que viram Jesus e contam para nós. Inspiradas por Deus, elas escreveram a Bíblia e nos contam o que aconteceu. Então, no Novo Testamento, nós vamos localizar o livro de Tiago, que ele está lá no finzinho da Bíblia já, bem perto do fim, capítulo 4. Uma dica, hein? Se você passar muito rápido, várias folhas juntas assim, você não vai achar o livro de Tiago, porque ele só tem 5 capítulos. Então, ele é um livro pequeno. Se você passar várias folhas juntas, você vai passar pelo livro de Tiago e nem vai perceber. Então, procura com calma o livro de Tiago, capítulo 4. Mas antes de revelar para vocês onde exatamente está esse versículo, qual que é o verso, eu quero compartilhar com vocês aqui o versículo incompleto, para ver se vocês já ouviram falar dele em algum momento, ou se pelo contexto vocês conseguem adivinhar, né, pelo que está escrito ali na frase, se você consegue ter uma ideia. E eu vou dar algumas dicas também para ajudar. O versículo fala assim: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete alguma coisa. Bom, se a gente sabe que tem que fazer o bem e a gente não faz, você acha que isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vamos pensar num exemplo. Você tem um amigo ou um irmão que está precisando de ajuda. Ele pediu uma ajuda para fazer uma tarefa. Você tem condições de ajudá-lo, você pode, mas você está com preguiça. Ou você fala, deixa ele fazer sozinho, não vou ajudar não. Será que isso é bom ou ruim? Será que isso agrada ou desagrada a Deus? Desagrada, né? Se você sabe que deve fazer o bem, você tem condições para isso e não faz, você está desagradando a Deus. E quando a gente desagrada a Deus, a gente está cometendo o quê? O que será que completa essa frase aqui? Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Vamos revelar aqui. Comete pecado. Está lá em Tiago 4,17. Então, ache ele aí na sua Bíblia, agora que eu já revelei onde que está. Tiago 4,17. E vamos repetir juntos. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Certo? Agora, eu quero que você aí de casa, só quem tomou café da manhã hoje, repita esse versículo comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Beleza, agora vamos lá. Só quem já tomou banho hoje, hein? Ontem não vale, só quem tomou banho hoje. Vamos falar juntos. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. E agora eu quero que repita comigo quem gosta de pizza. Você gosta de pizza? Eu gosto. Então, eu vou repetir aqui junto, tá bom? Vou falar junto aqui com vocês e vocês falam comigo. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Muito bem. Espero que dê para memorizar. Lembrando aí de marcar na sua Bíblia para durante a semana você resgatar, você relembrar esse versículo para memorizar ele bem, tá bom? E agora, eu gostaria de saber se você sabe onde que você pode achar informações sobre o que é fazer o bem. Como é que você sabe o que é fazer o bem e o que é fazer o mal?
Não sei se você respondeu que a Bíblia é uma fonte dessas informações, certo? Na Bíblia, nós temos muitas informações do que Deus quer falar conosco. É Deus falando conosco por meio da Bíblia. Então, lá a gente pode ver o que Deus quer que a gente faça. Então, lá a gente pode saber o que é o bem, o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer também. Mas esse versículo, ele fala pra gente, olha só, é mais do que fazer o que tem que ser feito, né? O que a Bíblia ordena. É você saber que tem que fazer o bem e quando você não faz, você comete pecado. Então, não é só não fazer alguma coisa errada ou fazer alguma coisa certa. É você saber que tem que fazer a coisa certa e não se omitir. Omitir é você deixar de fazer. Então, você sabe que tem que fazer alguma coisa, mas você não faz. Então, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Então, vamos nos lembrar de, nas nossas orações, pedir a Deus para nos ajudar a fazer o bem, para nos ajudar a fazer a vontade dEle, que Ele com certeza irá nos ajudar. Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, ainda não ora, não conversa com Deus, tente fazer isso hoje. Feche os seus olhos, fala assim, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero conversar com você, me ensina a conversar com você. Deus é um amigo que a gente conversa. E ele tá sempre ali com a gente. Ele tá sempre disponível. Se você for conversar com ele, ele irá te ouvir. Tudo bem? Então, presta bastante atenção na história de hoje para ver o que esse versículo que a gente leu aqui, você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está cometendo um pecado? Será que ele tem a ver com a história de hoje? Vamos prestar atenção e descobrir. Até mais! Você está pronto para a nossa história de hoje? Já pegou a sua Bíblia? A minha está aqui comigo. Nós vamos continuar a história do rei Saul, do profeta Samuel, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu, que está escrito lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 12. Mas antes, vamos orar? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque nós podemos estar aqui juntos para aprender da Tua palavra. Te peço que o Senhor nos abençoe nesse momento e que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós possamos aprender nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Saul tinha sido ungido como rei de Israel. Mas o dia da coroação dele ainda não tinha chegado. E quando foi o dia da coroação de Saul, ele estava, muito feliz, muito orgulhoso, estava se sentindo muito contente porque ele ia ser o rei do povo de Israel. Mas o profeta Samuel, ele não estava tão feliz não. Vocês lembram que o povo havia pedido um rei e dessa forma havia desobedecido a Deus, havia entristecido o profeta Samuel? O povo queria ser independente de Deus. O povo havia se esquecido de tudo que Deus tinha feito por eles. E por isso, no dia da coroação, o profeta Samuel relembrou o povo de tudo que tinha acontecido. O profeta Samuel viu que o povo estava feliz, que Saul estava feliz, mas ele disse ao povo: se vocês obedecerem a Deus e o rei de vocês também obedecer a Deus, tudo vai acontecer de forma correta e tudo vai correr bem para vocês. Mas se vocês se voltarem contra o Senhor será contra vocês. E em seguida, Samuel se ajoelhou para orar e Deus enviou uma tempestade bem barulhenta. Tá vendo o céu lá no fundo todo escuro? Pois é, naquela época não era muito comum chover. Mas Deus fez isso para mostrar para o povo que o que Samuel estava falando era verdade. E o povo ficou com medo quando viu aquilo. E naquele momento eles entenderam que eles haviam ofendido a Deus. Samuel voltou a exortar, ou seja, ele avisou o povo que se eles e o rei deles obedecessem a Deus, tudo iria correr bem. Saul, antes de se tornar rei, ele não era um homem orgulhoso. Ele era da tribo de Benjamim, que era a menor tribo de Israel.
E ele queria fazer o que era certo. Ele queria obedecer a Deus. Mas depois que ele foi ungido rei, ele passou a ser uma pessoa muito orgulhosa. Ele passou a querer fazer as coisas da própria maneira dele e não de acordo com aquilo que Deus tinha orientado através do profeta Samuel. E teve uma vez que Saul, ele fez uma coisa que ele não poderia ter feito. O profeta Samuel, ele era o homem de Deus que tinha a autorização de Deus para fazer sacrifícios, para oferecer sacrifícios para Deus. Naquela época, só o homem de Deus poderia fazer isso. Mas Saul, ele estava com pressa, ele estava impaciente e ele resolveu ele mesmo fazer o sacrifício. Afinal, ele era o rei. Qual que era o problema, não é mesmo? O problema é que ele estava desobedecendo a Deus. Ele estava cometendo um pecado ao fazer algo que somente o homem de Deus poderia fazer. E sabe, eu e você também temos pecado. Eu e você também fazemos o que é errado. Às vezes a gente sabe o que é certo e mesmo assim a gente faz o errado. Quando você desobedece, quando você grita, quando você fica com raiva, quando a sua mãe pede para você desligar o desenho e você continua assistindo escondido, quando a sua mãe pede para você arrumar sua cama e você faz uma maçaroca com um lençol e finge que arrumou, quando o seu irmão te pede um brinquedo emprestado e você não quer dar, todas essas coisas são pecados que eu e você temos porque o nosso coração, ele é cheio de pecado, porque o nosso coração, ele está cheio de pecado. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 3, 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Eu, você, sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão, sua tia, sua professora, todos pecaram. E por isso nós estamos separados de Deus. E o rei Saul, ele também pecou naquele momento, quando ele fez algo que ele não poderia fazer. Mesmo sabendo que era errado, ele foi e fez. E aí, o profeta Samuel foi falar com ele. O rei Saul pediu desculpas por ter desobedecido a Deus. Mas Deus falou para ele, através do profeta Samuel, que o reino seria tirado dele e da sua família, por ele ter desobedecido à vontade de Deus. Algum tempo depois, o profeta Samuel foi encontrar o rei Saul e trouxe a ele um recado de Deus, que está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Certo dia, Samuel disse a Saul: "Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo, rei de seu povo Israel. Agora, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos." O povo amalequita tinha ouvido falar sobre o Deus vivo de Israel, mas eles se recusaram a crer em Deus. E eles tinham tanta incredulidade que eles chegaram a fazer coisas más. Eles até tentaram eliminar o povo de Israel. Eles tentaram acabar com o povo de Israel. Mas Deus cuidou do seu povo e prometeu que um dia destruiria os amalequitas. Deus havia feito essa promessa lá em Êxodo, lá no começo da Bíblia. E agora, lá no livro de 1 Samuel, Deus estava cumprindo essa promessa. Os amalequitas, eles haviam se recusado a crer em Deus. E por isso, eles iriam receber um castigo. E a instrução que Deus deu ao rei Saul, por meio do profeta Samuel, tinha sido muito clara. Ele deveria destruir todo o povo, todos os animais, não deveria deixar nada, deveria destruir tudo. O rei Saul reuniu seu exército, foi para a batalha contra os amalequitas e teve uma grande vitória dada por Deus. E ele destruiu, sim, todas as pessoas, menos uma,
o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. O rei Saul trouxe o rei Agag como um prisioneiro de guerra. Trouxe ele amarrado lá da terra dos amalequitas. E além do rei Agag, ele também trouxe os melhores animais. Tá vendo lá no fundo? Pois é, os melhores animais dos amalequitas, ele também trouxe. Os animais que já estavam velhos, que estavam fracos, ele matou, mas os animais que estavam bons e poderiam servi-lo, ele trouxe também. O rei Saul com certeza pensou que quando o povo visse ele trazendo um prisioneiro de guerra, o povo ia achar demais, ia achar o máximo, ia falar: é isso aí, o nosso rei Saul é o melhor, é o mais forte, é o mais poderoso. O orgulho do coração do rei Saul era tão grande que ele desobedeceu a Deus. A instrução do profeta Samuel havia sido clara. Deus tinha pedido para o rei Saul destruir totalmente os amalequitas, as pessoas e os animais. E você acha que o rei Saul teria conseguido obedecer a Deus totalmente? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas o rei Saul preferiu fazer as coisas do jeito dele. Ele preferiu seguir o que ele achava que era certo, em vez de seguir aquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele desobedeceu a Deus deliberadamente, ele desobedeceu a Deus conscientemente, trazendo o rei Agag e alguns animais vivos lá da terra dos amalequitas. Naquela noite, o profeta Samuel não conseguiu dormir. Deus revelou a ele que o rei Saul não havia obedecido completamente à ordem dele. Deus estava indignado. E com certeza o profeta Samuel também ficou indignado. Como o rei Saul tinha conseguido desobedecer uma ordem tão clara? Samuel orou por ele a noite toda. Samuel chorou. Samuel ficou muito triste, porque ele sabia que a desobediência do rei Saul iria trazer consequências muito ruins para o povo de Israel. No dia seguinte, o profeta Samuel foi se encontrar com o rei Saul. E qual não foi a surpresa do profeta Samuel quando ele viu que o rei Saul tinha mandado fazer um monumento para ele mesmo, para celebrar a vitória dele sobre os amalequitas. Quando Samuel viu aquele monumento, ele ficou muito irritado. Imagina só, como que o rei Saul poderia não se importar por ter desobedecido a Deus? Ele havia se tornado uma pessoa com um coração extremamente orgulhoso. E quando eles se encontraram, o rei falou assim para o profeta Samuel: o Senhor te abençoe. Eu obedeci completamente tudo que Deus me disse para fazer. Samuel sabia que o que Saul estava falando era uma grande mentira. E ele disse a ele: se você obedeceu ao Senhor completamente, o que é esse barulho de animais que eu estou ouvindo? Balido de ovelhas, mugido de gado, o que é isso? E aí Saul respondeu para ele: o povo poupou o melhor das ovelhas do gado. E aí Saul respondeu para ele: o povo poupou. Quando o profeta Samuel perguntou ao rei Saul o que era aquele barulho de animais que ele estava ouvindo, sabe o que o rei respondeu? Vou ler para vocês aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 15. É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto,
destruímos tudo. Ele achava que se ele entregasse aqueles animais como sacrifício, ele estaria obedecendo a Deus, afinal, ele estaria dando a Deus os animais que ele trouxe lá dos amalequitas. Mas o profeta Samuel disse a ele que isso não servia de nada, que era melhor ele obedecer a Deus do que ele fazer um sacrifício depois de uma desobediência. Olha o que o profeta Samuel respondeu a ele. O Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu o rei. O rei continuava achando que ele tinha obedecido a Deus. O coração dele estava tão duro por causa do orgulho e do pecado que ele não conseguia reconhecer que ele havia desobedecido a Deus. O rei Saul achava que obedecer parcialmente, obedecer um pouco, era obedecer. Ele não entendia que se ele obedecesse parcialmente era a mesma coisa do que se ele estivesse desobedecendo. Assim como eu e você. Você já ouviu alguém falar: ah, não é uma mentira, é uma meia-verdade. Você já escutou isso? Meia-verdade não é verdade. Meia-verdade é mentira, é pecado. Obedecer mais ou menos não é obedecer, é desobedecer. E eu e você, nós já nascemos com vontade de fazer o que é errado. Nós não somos melhores do que o rei Saul. O profeta Samuel queria que o rei Saul entendesse que obedecer só uma parte é a mesma coisa que desobedecer. Você já ouviu alguém falar: ah, o que eu estou te contando não é uma mentira, é uma meia-verdade. Meia-verdade é a mesma coisa que mentira. Obedecer só um pedaço e não tudo é a mesma coisa que desobedecer. E o pecado que eu e você temos no nosso coração nos leva a desobedecer a Deus. Porque eu e você já nascemos com vontade de fazer o que é errado diante de Deus. Mas Deus, Ele tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos dominados pelo nosso desejo de fazer o que é errado. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, enviou Jesus, o seu Filho perfeito, para morrer numa cruz por nós, por mim e por você. Jesus levou o castigo que eu merecia e que você merecia pelo seu pecado. Ele derramou o sangue dele numa cruz. E através do sacrifício dele, eu e você podemos estar perto de Deus. E através da vida de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. E nós podemos pedir a Ele para nos ajudar a obedecer quando estiver muito difícil. Talvez nesses dias que você não pode sair de casa normalmente, que você não pode encontrar os seus amigos, nem mesmo a sua família, você esteja muito triste, muito chateado, muito chateada, e isso te deixa com raiva, isso te deixa com vontade de desobedecer, isso te deixa com dificuldade de fazer o que é certo. Mas saiba que Jesus, Ele sempre nos ajuda. Você pode pedir a Ele para te ajudar a obedecer sua mãe, seu pai, sua família. Pode pedir a Jesus para te ajudar a conseguir acompanhar as lições que você precisa fazer da sua escola. Pode pedir para Jesus te dar paciência para aguentar esses dias em casa. E principalmente, pode pedir para Jesus para te ajudar a fazer sempre o que é certo. O rei Saul deveria ter pedido a Deus ajuda para obedecer completamente. Mas em vez disso, ele preferiu fazer as coisas do jeito dele. Ele deliberadamente decidiu desobedecer a Deus, quando ele preferiu trazer animais e o rei Agag, em vez de seguir a ordem de Deus. O profeta Samuel ficou muito triste. E ele falou ao rei Saul: porque você rejeitou a palavra de Deus,
Deus rejeitou você como rei. O rei Saul com certeza ficou chateado. O rei Saul ficou muito triste por ouvir que Deus havia rejeitado ele como rei. Mas ele não se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. O rei Saul ele não estava arrependido de coração. O rei Saul poderia ter pedido a ajuda de Deus para obedecer. Mas ele preferiu fazer as coisas do jeito dele. Ele deliberadamente decidiu desobedecer a Deus. Ele decidiu descumprir a ordem de Deus ao trazer os animais e o rei Agag como despojos de guerra. E o profeta Samuel disse a ele: porque você rejeitou a palavra de Deus, Deus te rejeitou como rei. O rei Saul poderia ter pedido a ajuda de Deus para obedecer, mas ele preferiu fazer o que ele achava certo. Ele deliberadamente desobedeceu a Deus ao trazer os animais e o rei Agag como despojos de guerra contra os amalequitas. E o profeta Samuel ficou muito triste. Ele sabia que a desobediência do rei Saul traria consequências ao povo de Israel. E ele disse ao rei: porque você rejeitou a Deus, ele rejeitou você como rei. E quando o rei Saul escutou isso, ele ficou triste também, ele ficou preocupado. Ele disse que estava arrependido e pediu para Samuel ir com ele até o povo para adorar a Deus. Mas Samuel sabia que aquele arrependimento não era verdadeiro, que o rei Saul não estava genuinamente arrependido. E ele disse a ele: eu não vou com você. E sabe o que o rei fez? Ele segurou o profeta Samuel pelo manto, e o manto do profeta Samuel até rasgou. Como o rei Saul ficou com raiva. Ele estava mais preocupado com o que as pessoas iriam pensar do que com o que Deus estava pensando. E o profeta Samuel disse ao rei: o Senhor, Deus, rasgou o seu reino hoje e o deu a alguém melhor do que você. E Samuel terminou o trabalho que Deus tinha ordenado a Saul, matando o malvado rei Agag. E em seguida, o profeta Samuel voltou para Ramá, onde ele morava. O profeta Samuel continuou a orar pelo rei Saul, mesmo sabendo que Deus havia rejeitado ele como rei, por causa da desobediência do coração do rei Saul. Essa semana eu quero te desafiar, para que eu e você, nós sejamos diferentes do rei Saul, para que a gente tenha forças para buscar a vontade de Deus, mesmo quando a gente tiver a tentação de fazer o que é errado, de ir contra a vontade de Deus, de desobedecer, como nós ouvimos no nosso versículo de Tiago 4,17. Será que você lembra aí? Tiago 4,17? Esse é o nosso desafio essa semana. Quando você sentir vontade de fazer o que é errado, quando você não tiver forças para obedecer, lembre-se de orar a Deus, como o profeta Samuel. E peça a Ele para te ajudar a obedecer e a fazer o que é certo. Vamos adorar ao Senhor com alegria e gratidão. Aleluia. Vem, esta é a hora da
assim como está diante do Pai. Vem, Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, para adorar. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana? Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por mais um culto infantil que o Senhor nos permitiu celebrar. Eu te agradeço por cada criança da Igreja Batista Paulistana, por cada família da Igreja Batista Paulistana e por cada pessoa que assistiu esse vídeo. Te peço que o Senhor cuide de nós nessa próxima semana que irá começar e que o Senhor esteja cuidando, meu Deus, de todas as pessoas que estão doentes, que estão internadas, que estão sofrendo, meu Deus, por causa do Covid-19. Ajuda-nos, Senhor, a vencer esta doença e ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes nas Tuas palavras e ajuda a cada um de nós, Pai, a sermos obedientes, que nós possamos imitar o exemplo de Davi e não o de Saul.
Eu te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um e que o Senhor proteja a vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!